Amém. Então agora nós vamos para a nossa lição, né? Nós estamos falando sobre a família na peregrinação bíblica e o digitador ali esqueceu, colocou Bíblia, faltou um C ali, né? Peregrinação na família, a família na peregrinação bíblica. Nós demos a introdução, falamos sobre o que significa essa peregrinação, de que forma nós vamos caminhar. Falamos sobre a peregrinação do casal. Encerramos na semana passada sobre a peregrinação do homem. E hoje nós estaremos iniciando o estudo 3, que é a peregrinação da mulher, né? Como essa peregrinação na Bíblia a respeito da mulher. Nos tempos atuais, na maneira como nós vivemos hoje, há uma espécie de pressão invisível que ela vem sendo assim exercida onde não deveria de exercer, que é nas comunidades cristãs, né? Resultado do movimento feminista. É algo realmente interessante, porque ainda que a gente não admita, né, há um certo milindre quando nós vamos falar a respeito da mulher à luz da Bíblia. A gente fica meio assim que receoso de falar, fica meio receoso do que vai falar, como se houvesse algo errado, né? Como se fosse algum tipo de misoginia ou de sexismo. E aí a gente fica assim meio que com o pé um pouco atrás. É algo realmente interessante que eu tenho visto ao longo desse período, quando nós lidamos com esse assunto na igreja, né? É um assunto um tanto quanto melindroso. E não deveria de ser, porque nós lidamos com as Escrituras. O que nós tratamos é exatamente aquilo que Deus fez, né? Deus criou o homem e a mulher, e nós precisamos então perguntar ao Criador o que ele pensa a respeito dessas criaturas, a masculina e a feminina, a qual ele fez. Então, em meio a esse turbilhão de opiniões expressas, aquilo que é apresentado em nossos dias, a falta de entendimento, a descaracterização bíblica deste assunto, né? Em meio a tudo isso, nós precisamos saber como Deus vê as mulheres. Afinal, Ele as criou. E como Deus a criou, de que forma a criou, para que ela a criou, qual é o papel dela dentro desse contexto, desse mundo que nós vivemos. Então, eu quero convidar você para nós começarmos a nossa jornada, né, nessa peregrinação. E aí nós vamos lá, retornando ao início de tudo. A nossa jornada sempre começa em Gênesis 1. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 1, né, no início de tudo, no início da criação. E aí nós vamos começar agora olhando, caminhando, já na perspectiva da mulher. Nós caminhamos na perspectiva do casal, caminhamos na perspectiva do homem, agora nós vamos fazer essa peregrinação a partir da mulher. Eu não vou estar lendo, o texto é muito grande, são 31 versículos, mas eu queria que você observasse Gênesis 1 aí, à medida que eu fosse falando e você desse uma olhadinha nos versículos que estão. Porque aqui está a raiz da nossa história, né? Aqui é o princípio de tudo e também é onde nós começamos a responder aquilo que nós mais ansiamos. A maior pergunta da humanidade é de onde viemos, quem somos e para onde iremos. E a resposta se inicia exatamente em Gênesis, apresentando Deus como o Criador de todas as coisas. Então nós viemos do propósito de Deus, da direção de Deus, da criação de Deus. Ele é quem vai dizer todo o restante. Se nós viemos, então, por que nós viemos? Ou para que nós viemos? Então, quem nós somos? E aonde nós iremos com tudo isso? Essas perguntas filosóficas são respondidas à luz de Gênesis. Para todo cristão, ali nós temos a resposta para essa questão. E eu queria que você prestasse atenção no quão é fabuloso, o quão é maravilhoso o agir de Deus no seu ato criador. Os 31 versículos que aqui apresentam, de Gênesis 1, leva um estágio inicial de trevas e informe, a uma série soberana de estágios bem ordenada. Nós vamos perceber, por exemplo, dos versículos 3 a 5, que primeiro é feito a luz e a separação das trevas. Depois nós vamos ver em seguida que o céu é separado das águas, versículos 6 a 8. E aí depois nós vamos separar os mares, versículos 9 a 10. Você vai perceber, vai seguindo dessa linha, você vai perceber que há uma ordem, que há uma
direção, que há uma condução, que há uma lógica na criação, que tudo vai acontecendo de forma gradual. Há sempre um processo a ser desenvolvido. Tudo passa enquanto o Criador faz acontecer tudo conforme a sua ordem, conforme aquilo que ele planejou, por meio da sua própria palavra. Tudo acontece à medida que Deus vai direcionando todas as coisas. Nós podemos observar que Deus, quando distingue a sua forma de criar, também distingue a sua própria criação, separando as coisas nos seus devidos lugares, colocando tudo no seu devido termo, né? Cada coisa, então, está de forma distinta e ordenada no seu devido lugar, não de qualquer forma, mas da forma como Deus direcionou que deveria de estar. Tudo está conforme o planejado do Senhor, tudo está de forma completa e perfeita, e aí você vai perceber que há um ciclo completo para que cada coisa esteja no seu devido lugar. Quer ver? Observe aí, versículo de número 5. O que é que nos diz aí o versículo de número 5? Olha só. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Versículo 8. Chamou Deus ao firmamento dos céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Versículo de número 13. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Versículo de número 19. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Versículo de número 23. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Versículo de número 31. E viu Deus tudo quando fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Perceba que, à medida que Deus ordena a sua criação e separa a sua criação, Ele faz isso num ciclo perfeito. Nada fica para o dia seguinte, nada fica para ser feito depois, nada fica incompleto, mas tudo é completo exatamente no ciclo que Ele determinou, da forma como Ele determinou. E aqui eu vou abrir um parêntese para aqueles que gostam da área da ciência, né? Que gostam de ciência. Eu entendo que Gênesis trata de forma literal, eu entendo a Bíblia de forma literal. Então, Gênesis, o que eu entendo é que Deus, num primeiro dia de 24 horas, tem poder e fez as coisas como deveria de ser. Mas para aqueles que gostam de seguir a linha da ciência e falam assim, mas como é que fica essa questão da própria evolução, da direção de todas as coisas? Eu diria para você que existe uma teoria que fala que o mundo foi criado em eras. Então, o primeiro dia é uma era perfeita, depois uma segunda era perfeita, uma era significativa, mostrando então que tudo vai acontecer não num dia, mas num período fechado de tempo. Isso fere as Escrituras? Não, não fere as Escrituras, tá certo? Eu gosto de crer literal, eu entendo que Deus fez de forma literal. Mas se você crer assim dessa forma, não vai ferir em absolutamente nada. E aí, eu estou abrindo esse espaço para você perceber que não fere em nada a ciência, quando nós olhamos para a questão da criação, né? Como existe, por exemplo, a ideia da criação do tempo perfeito, ou da idade adulta. Deus não fez o ovo para depois fazer a galinha. Ele já fez a galinha que botava ovo. Deus não fez Adão nascer de um ventre, de um embrião, né? Criou um ventre ali artificial, fez um embrião, nasceu, cresceu para ele se tornar adulto. Adão já nasceu na idade de procriação. Adão e Eva nasceram adultos, né, na idade perfeita para isso. Então o mundo foi, à medida que ele foi sendo construído, ele foi construído de forma perfeita. Isso não fere em absolutamente nada a ciência. Só para a gente poder ter aí uma perspectiva, porque às vezes, somente quem está com filho adolescente na escola, ou mesmo no primário, às vezes vai acontecer do menino chegar e perguntar, pai, como é que fica esse negócio? Mãe, como é que fica esse negócio lá? Porque eu aprendi que tem isso, você vai poder dizer para ele assim, não, foi tudo feito de forma perfeita, absoluta, nada foge à palavra de Deus e à direção de Deus. E quem está na faculdade também tem uma resposta para esse fim. Mas vamos voltar aqui para o nosso estudo. Deus faz tudo no ciclo perfeito, do seu devido lugar, no exato momento, da forma correta como precisa ser feito. Mas Deus não apenas cria, Deus não apenas ordena, Deus não apenas preenche o espaço onde Ele criou, Ele também julga. À medida que Deus vai fazendo as coisas, vamos ouvir repetidas vezes
que Deus olha para aquilo que ele fez e dá o seu veredito. Ele vai dizer, é bom. Versículo de número 4, versículo de número 10, versículo de número 12, versículo de número 18, versículo de número 21, versículo de número 25, você vai ver Deus dizendo, é bom. O que é que Deus está fazendo? Ele está julgando a sua criação. Ele fez, olhou, ficou satisfeito com o que ele fez. Era do jeito que ele queria que fosse ser feito. E disse, é bom. Não tem nada de errado aqui. É bom. Tudo então vai sendo feito conforme a sua ordenação. Cada passo da criação tem início com uma ordem que parte da palavra de Deus. Tá certo? Então nós vamos ouvir primeiramente Deus dizendo no versículo 3, haja luz. Primeira coisa que ele faz, é a sua palavra que cria. E ele vai seguindo isso até o versículo de número 24, aonde então ele vai dizer, né, produza a terra os seres viventes. Então tudo que Deus faz, ele faz conforme a sua ordenação, pela sua palavra, tudo segue uma sequência. Isso vai culminar então em uma distinção, que é o versículo de número 26. O versículo número 26, há uma distinção, onde Deus então vai dizer, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ao passo final, então, quando ele chega no ápice da sua criação, no momento final da sua criação, nós vamos ouvir Deus falando a mesma palavra, seguindo a sequência simultânea da sua criação, porém, há um diferencial aqui, né? Nós ouvimos o seu imperativo. Lá ele vai dizer, haja, no outro lugar ele vai dizer, produza, porém aqui ele vai dizer, façamos. Façamos. É a única vez em toda a sequência da criação, na ordem da criação, em que nós vamos ver uma mudança do imperativo. Em vez de ser uma ordem direta sendo dada, agora é uma ordem para si mesmo na execução de todas as coisas. Então, um Deus que subsiste em 3 pessoas, no seu conselho, conversando entre si mesmo, resolve criar o homem. Resolve criar a humanidade. Isso aqui é distintivo e é importante a gente perceber isso, irmãos. Há uma deliberação de Deus em fazer da humanidade e há uma escolha de Deus em fazer da humanidade como ela foi feita. De fazer homem e mulher como Deus resolveu fazer. Não é de qualquer jeito. Não que Deus não tenha pensado quando ele diz haja luz. Mas há uma distinção na própria criação da luz. O próprio espalhar do universo, os sistemas solares, as galáxias, as nebulosas, tudo isso Deus criou no haja luz. Deus fez todas essas questões ali, à medida que Deus vai separando as árvores, os animais, os peixes, as aves, tudo Deus vai direcionando e colocando no seu devido lugar. Mas há um distintivo na criação do homem. Em local nenhum da criação, a não ser nesse momento, Deus resolve sentar consigo mesmo e planejar algo especial na sua criação. É por isso que nós chamamos o homem como a obra-prima da criação de Deus, né? Como a sua primazia criativa, né? O fato principal e totalmente singular é que essa criação agora, ela não é simplesmente uma criação de Deus qualquer, mas ela é uma criação que vai espelhar Deus no restante da criação. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, né? Então Deus estabelece o homem de forma distinta na sua criação. Ele é criatura do homem, de Deus, mas ele é distinto porque ele é reflexo de Deus, é sombra de Deus, ele é o holofote de Deus para que a criação perceba e exerça ali e saiba que Deus existe em todas as coisas. Não que Deus não seja visto na própria natureza. Naquilo que a gente chama de revelação geral, nós vamos dizer que o homem é indesculpável porque a própria natureza revela a Deus. Mas quem mais revela a Deus é o homem. Quem mais demonstra aquilo que Deus é o próprio homem. Na forma como ele é criado e principalmente no seu mandato. Aquilo que nós chamamos então de mandato cultural e mandato social, que nós vimos nas lições passadas, quando nós falamos sobre a questão do homem e da mulher.
Pergunta, comentário, questionamento, reclamação, o balcão está aberto. Tranquilo? Vocês me assustam quando vocês ficam em silêncio assim. Vocês sabem disso, né? Bom, Deus então faz essa questão. No versículo de número 27, nós encontramos então a declaração de que o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus, né? E por 3 vezes repetido a palavra criou. Olha aí, versículo de número 27 da sua Bíblia. Você vai perceber que por 3 vezes é repetido a palavra criou. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 3 vezes Deus repete isso. O que isso significa? Exatamente o fato de que o Senhor planejou, executou e ordenou a sua criação. Tá certo? Então Deus planejou. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. Deus executou, a imagem de Deus o criou. E Deus ordenou, homem e mulher os criou. Tudo foi planejado, tudo foi ordenado, tudo foi orquestrado, direcionado. E como uma bela sinfonia executado à batuta do maestro, saiu perfeito. Perfeito. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, no YouTube às vezes aparece esse tipo de coisa, de você ver uma orquestra, quando o maestro chega e ele dá aquela pancadinha aqui, ó. Sabe que ele dá aquela pancadinha na banqueta? Tá, 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 tá. E aí você vai perceber que os instrumentos começam a ficar informes. Não há uma formação. Você vai ver o violino passando, os instrumentos de sopro sendo organizados, tal e tal. Parece que eles estão se harmonizando, que eles estão tendo uma afinação. Está tudo muito incerto. Aí ele dá 3 batidas, levanta, há um silêncio e ele faz. E aí você consegue ouvir a harmonia nos acordes, né? Na melodia, na forma como ele vai fazendo. Conforme ele rege a sua batuta, há um sinal para um determinado tipo de instrumento tocar, numa determinada nota, seguindo ali a partitura, então você consegue ver uma harmonia perfeita. Se você tiver a oportunidade de assistir um vídeo, por exemplo, como o Bolero de Ravel, sendo executado, né? Você vai ficar assim, poxa, que coisa maravilhosa você ver cada instrumento em seu lugar, sendo direcionado e sendo orientado. É exatamente isso que Deus faz. Ele planeja, ele executa e depois ele ordena e tudo acontece de forma perfeita, de forma harmônica, sem uma falha, sem um erro. Tudo executado pela batuta do grande maestro, que é o nosso Senhor, tá certo? E aí Deus não só direciona a criação, como ele distingue a sua criação, dando papel distinto para cada um, assim como Deus tem o seu papel distinto. No versículo de número 26, há essa orientação: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. E nós sabemos que há mais de um Deus aqui. Depois, na forma como é executado, você vai perceber a distinção num planejamento, numa execução e numa ordenação. Há 3 fatos que acontecem ali na repetição dessas questões. Então, Deus cria essa realidade e ele distingue as coisas. E é importante a gente perceber isso, porque essa distinção que acompanha a criação, por exemplo, separando as ordens de animais, separando as ordens das plantas, separando a noite do dia, separando o mar da terra, também distingue na sua criação, ainda que seja humanidade, separando o homem e mulher, dando distinção ao homem e à mulher, tá certo? Então o homem é macho, a mulher é a fêmea. E você vai perceber que o homem é criado primeiro e logo em seguida vem a mulher. Ao homem é dado o mandato, no mandato cultural é dada a ele a ordenança de cultivar e guardar, quando nós vamos lá para o capítulo 2 e percebemos e discutimos isso na lição passada, né? Em 3 lições nós estivemos discutindo sobre isso. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Essa narrativa, abre aí a sua Bíblia no capítulo 2, perceba, ela vem antes
de Deus construir, ou do Deus criar a mulher. Lembrando sempre que Gênesis trabalha da seguinte forma: um resumo e depois um detalhamento. Versículos 26, 27 e 28 é o resumo da criação do homem e da mulher. Capítulo 2, a partir do versículo de número 4, nós vamos ver a gênese, ou o detalhamento da criação do homem e da mulher. Capítulo 27 e 28, nós vamos encontrar aqui o mandato de Deus cultural na ordem da criação. A partir do versículo de número 15, nós vamos perceber a distribuição do papel dentro desse mandato de Deus, da criação cultural e da criação de todas as coisas. Então, a mulher, ela vem depois, o homem é construído primeiro, é executado primeiro. 4 vai dizer isso, né? Aliás, a partir do versículo de número 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, tá certo? Nós vamos ter então depois, só no versículo 21, a criação da mulher. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou em uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Por que Deus faz isso? Quando Deus cria o macaco, macho e fêmea. Quando Deus cria o peixe, macho e fêmea. Quando Deus cria a ave, macho e fêmea. Quando Deus cria o homem, que é a sua imagem, a sua semelhança, primeiro o homem, depois a mulher. Parece que houve aqui um atrasozinho. Lá atrás ele diz assim: olha, criei isso, no capítulo 1. Criei isso, é muito bom. Criei isso, é muito bom. Criei isso, é muito bom. Mas quando chega ali na fabricação da mulher, ele começa, né, a questão da mulher, dá a entender, ele não é bom que o homem esteja só. Parece que houve um atraso. Tempo para Deus, 1 minuto é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, e assim não dá para a gente perceber. Mas no texto, no contexto, dá para entender que houve um tempo que Adão viveu, até cuidando do jardim. Porque vai passando aí um pouquinho, ele vai lá dizer: ó Senhor, aquela mulher que tu me deste, ó, está até querendo jogar uma culpa em Deus. Olha o que ela fez, ela pecou. Aquilo que você falou, quer dizer, ele não tomou conta, mas é interessante, parece que há um espacinho aí diferente. Só para pensar nisso. E a grande questão é isso, há um prazo. A gente não sabe se passou-se um dia, 1 ano, 10 anos, 1000 anos, a gente não sabe o prazo que passou. Mas a gente sabe que Deus primeiro cria o homem, coloca no jardim, depois de um tempo, sim, ele cria a mulher. E é a única criação que é distinta dessa forma, em que o casal não é criado ao mesmo tempo. Há uma distinção. Às vezes a gente não para prestar atenção nisso, né? E há uma distinção, tá certo? E essa distinção, e aí é onde entra essa questão, né? Dessa distinção. Eu acredito que no período de um dia, de 24 horas, Deus criou o homem, colocou o homem no jardim, fez tudo o que tinha que fazer. E depois, no finalzinho lá, nos 45 minutos do segundo tempo, entregou a mulher para ele. Eu acredito que Deus tenha feito isso no decorrer de um dia. Mas alguns estudiosos, como eu disse, vai dizer que isso demorou uma era, tem um período, um ciclo criativo em que Deus faz isso, né? Em que o homem então ficou nesse período para que isso pudesse acontecer. Há um motivo para isso. Há um motivo para isso, né? E o versículo de número 18... ele nos traz exatamente essa frase, que foi o que o nosso irmão falou. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O 6º dia, Deus encerra com: e viu Deus o que tinha feito e era muito bom. Mas no meio desse ciclo, ele diz: não é bom. O que não é bom? Que o homem esteja só. Por um acaso, no meio do caminho, Deus fez o homem e resolveu, entendeu o que precisava de fazer uma mulher para colocar para ele?
que não era bom que ele esteja sozinho? Será que Deus errou no seu planejamento criativo e teve que fazer uma adaptação? A gente faz isso no nosso trabalho, né? A gente faz todo um projeto e a gente esquece, há uma lacuna lá no meio do caminho do desenvolvimento do projeto, a gente faz o quê? A gente readapta e coloca tudo no eixo para a gente concluir. Será que Deus fez isso? E aí? É uma escola, gente, dá a sua opinião. Fez ou não? Sim ou não? Ih, vocês estão na dúvida, né? Sim ou não? Não, sim, sim, não. E aí? Claro que não. Deus é perfeito naquilo que Ele faz. Ele não vai fazer nada meio termo. Não faz nada que precise de complemento. Ele já faz tudo de forma perfeita. Mas a grande pergunta é, então, por que Deus diz isso? O que exatamente Deus levou a Moisés a colocar dessa forma? A gente sabe que quando nós lidamos com o texto bíblico, nós vamos ter uma adaptação da linguagem à capacitação nossa de assimilação. Então Moisés, que é quem escreve esse texto bíblico, ele não conhece Deus tão plenamente quanto eu e você conhece Deus na sua revelação. Ele não teve a oportunidade de ver a Bíblia completa. Ele está escrevendo os primeiros livros da Bíblia. É interessante isso. Apesar de Moisés ter visto Deus face a face, Moisés conhece Deus menos do que eu e você. Porque nós conhecemos a revelação máxima, que é o Filho, e sabemos toda a conclusão de todas as coisas. E nós sabemos uma coisa que Moisés não tinha capacitação na sua época de saber. Deus é perfeito, não falha e não volta atrás. Moisés não tem essa capacitação de perceber. Então o que Deus faz? Deus orienta Moisés, através do poder do Espírito Santo, a usar aquilo que chama adequação humana, para que a gente possa compreender o raciocínio. Quando você encontra na Bíblia assim, Deus se arrependeu. Deus se arrepende? Mas a Bíblia diz que se arrependeu. O que aconteceu? Há uma adequação para a mente humana. Como é que você vai explicar isso? Para a gente é difícil a gente entender isso hoje, né? Imagina explicar isso para quem estava começando naquele período ali e não tinha todo o conhecimento que nós temos nas nossas mãos. Então é chamado de adequação. E aqui nós temos uma adequação. Essa expressão, não é bom que o homem esteja só, não é que Deus olhou para o homem e falou assim, eu fiz algo errado, eu preciso de melhorar isso aqui. Não. É a posição em que o homem se encontra nesse exato momento em que a criação é estabelecida, tá certo? Tudo estava devidamente ordenado, tudo estava no seu espaço, no seu lugar, tudo estava direcionado em todas as coisas, mas havia uma intencionalidade de Deus. Porque Deus deu ao homem aquilo que Ele não deu a nenhuma outra criatura. O raciocínio, o intelecto, a capacidade de pensar e de desenvolver pensamentos de forma autônoma. De poder criar e de poder perceber e de sentir a diferença das coisas. Então o que Deus faz? Deus coloca exatamente o homem, primeiramente ali, para que ele sinta a necessidade de algo mais. Isso significa que a masculinidade e a feminilidade, elas não são secundárias em relação à nossa existência. Elas fazem parte da nossa essência. Nós somos criados para ser homens e mulheres. E desde a criação, Deus faz sentir a necessidade de que seja homem e mulher. Deus não criou a humanidade, então, de forma genérica, como eles querem dizer hoje. Deus diferenciou a humanidade na sua criação. Ele fez o homem, depois ele faz a mulher. Então, desde o começo, nós somos criados homem e mulher. Em toda a nossa célula, XX, XY. A nossa criação é distinta nesse contexto, né? Então, o que significa que não é possível a gente compreender a nós mesmos ignorando aquilo que Deus fez. Ignorando a forma como Deus planejou, a forma como Deus direcionou, né? Desprezando as dádivas de Deus para as nossas vidas, né? Se nós fizermos isso, nós não poderemos nos compreender e nos conhecer, nós podemos saber quem nós somos, tá certo? Então, essa proposta moderna que é apresentada, né, de que a diferença sexual ela é uma construção social, né, que é uma questão da sociedade que define isso, né, não é um caminho correto.
Se Deus não tivesse criado homem e mulher de forma distinta desde o início, fazendo perceber essa necessidade, então, automaticamente, seria normal pensar dessa forma. Há uma construção social. Mas Deus fez isso desde o cerne. Isso ocupa a realidade desde o princípio, tá certo? Então nós corremos o risco de perder uma parte importante de nós mesmos quando nós abandonamos essa ideia de que é um masculino e há um feminino. Há uma masculinidade e há uma feminilidade, né? Então, ao mesmo tempo que Deus mostra que o homem e a mulher foram criados de forma absolutamente iguais, não há distinção, são criados à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher os criou, né? Não é isso que nós vemos aqui no versículo, vou voltar aqui mais um, passado, né? Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, perceba, Deus criou de forma igual um e o outro, tá certo? E apesar de ter sido feito dessa forma, ambos foram igualmente criados, então, a essa imagem, mas eles foram diferenciados nessa criação, tá? Aí eu queria chamar a sua atenção para que você olhasse para um versículo em especial, que está aqui no versículo de número 18. Aliás, no versículo de número 19. Olha só. Versículo 18, Deus diz: não é bom que um homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Versículo 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Porém, o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse. Percebe aqui? Deus faz o homem sentir a necessidade da mulher. Por que Deus criou o homem primeiro? Porque Ele vai fazer o homem sentir a necessidade de alguém que lhe seja, uma companheira que lhe seja idônea. Alguém que seja como ele, que esteja ali. Então, quando Deus dá o mandato cultural, onde Ele diz domínio sobre toda a terra, tá certo? E aí Deus estabelece o princípio da civilização, dá o mandato social, sede fecundos, enchei e povoai a terra. Quando Deus dá esse mandato para o homem, Ele está direcionando tanto homem e mulher, mas no seu papel de homem e de mulher. Então, tanto o homem como a mulher são chamados para explorar a ciência, a arte, a construir, a criar famílias, a ter comunidades, a desenvolver tecnologias, mas não de forma indistinta. Não de forma indistinta. Nós somos, então, gerentes que devemos devidamente ser direcionados ou executar as nossas tarefas conforme o que nos colocou como gerentes, né? Nós somos, como diria Van Grunier, nós somos regentes ou vice-regentes. O Senhor é o regente de todas as coisas, Ele nos coloca em segunda escala para cuidar deste nosso mundo, para zelar deste nosso mundo e para desenvolver este nosso mundo para a sua glória, para a sua honra. Mas é preciso, então, que o homem e a mulher, então, entenda a diferença de cada um e o papel de cada um dentro desse contexto social, desse contexto de formação. Deus faz o homem primeiro, coloca o homem sobre a terra, o homem percebe que ele não tem alguém com quem ele possa se relacionar, alguém que lhe seja igual. Deus sabe que isso não é bom, mas Deus coloca o homem lá exatamente para que ele possa sentir essa necessidade. E uma vez que o homem sente essa necessidade, Deus então faz a mulher e o entrega e diz: essa é a sua companheira, essa é a sua co-igual, essa é aquela que é idônea diante de você. Percebe? Então, há essa colocação. O homem desde sempre percebeu essa necessidade. Então, ao homem cabe o papel de liderança, não apenas por conta da primazia, né? Então, o versículo 7 vai dizer isso. Versículo 19 diz que a mulher é retirada do homem, tá certo? Mas por designação.
o versículo 15 do capítulo 2, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para o cultivar e guardar. E o versículo de número 18 vai dizer, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Deus cria, mas Deus também define. O homem deve guardar, cultivar e guardar. A mulher deve de auxiliar. Deve ser companheira e auxiliadora do homem nesse processo. Pergunta, comentário, reclamação? Tranquilo até aí? Então, esse fato de Deus fazer isso vai mostrar exatamente essa necessidade que nós temos. Então, Deus determina o homem neste papel, determina a mulher neste papel, né? Então, nesse mandato cultural, que nós vamos encontrar exatamente aqui no versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja. Aqui não há espaço para mudança ou inversão de papéis. Aquilo que é resumido aqui, quando nós lemos isso aqui, se você ler o versículo 26, 27 e 28, e você ficar só nesses aqui, você vai dizer assim, ambos vão agir do jeito que quiserem. Ambos foram colocados para dominar, ambos foram colocados para serem fecundos, antes foram colocados para governar a terra, para fazer as coisas, para criar. Todos têm a capacidade e a direção para poder fazer isso. Tanto homem como mulher são iguais diante do Senhor e vão fazer da melhor maneira que eles querem. Só que aí, quando nós vamos para o detalhamento da criação, não é assim que diz. Ao homem é dado um papel dentro desse mandamento e à mulher é dado um segundo papel dentro desse mandamento. Tá certo? Tudo colocado na devida ordem. Lembra que eu comecei falando que Deus cria na ordem? Que Deus cria e estabelece? Que Deus detalha e coloca tudo no ciclo perfeito, no lugar perfeito? Desde sempre Deus está fazendo isso. A mesma coisa acontece com o homem e com a mulher. Deus ordena, Deus direciona e Deus estabelece. Ponto. Não tem discussão sobre isso. É assim que as coisas devem de ser. Assim que as coisas devem de caminhar, né? Então, sempre será desta maneira. Mandato do homem, cultivar, guardar. Cabe ao homem esse papel principal. Qual é o mandato, então, da mulher? Companheira e auxiliadora. O homem cultiva e guarda, a mulher está ao seu lado e auxilia. Discordância, reclamação. Nada? Está tranquilo? Vocês estão aceitando de forma normal, tranquila assim, na sociedade que nós vivemos? Mulheres, está tudo bem para vocês desse jeito assim? Não é possível. Homens, vocês não vão dizer assim, não? Bem que eu te disse. O Senhor dá à mulher um mandato especial. Cria a mulher com uma forma especial. E nós devemos lembrar que como foram criados à imagem e semelhança de Deus, tanto o homem como a mulher espelham Deus na criação. O fato, então, dela ser companheira e auxiliadora tem a ver exatamente com esse espelhamento de Deus sobre a criação. Não se trata de ser inferior, de ser menor, ser pior. Não é isso. É uma questão exatamente de ser espelho de Deus em relação a isso. Então, o Senhor faz isso aí, e aí Deus coloca isso, primeiramente, fazendo o homem perceber essa necessidade. Tá certo? Não é bom que o homem esteja só. O homem precisa de perceber essa necessidade que ele tem, exatamente desse sentido, né? Então, Gênesis vai pegar a humanidade ali e Deus vai intencionalmente direcionar a humanidade. Ele leva o homem a compreender a necessidade de uma companheira que seja ideal, versículo de número 20, tá certo? Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos.
Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, a melhor companheira para o homem é... Marido, oportunidade de você fazer uma declaração de amor para sua esposa aí agora. O melhor companheiro para o homem é quem? Que homem fraco, meu Deus do céu. A melhor companheira do homem é quem? Tem homem nesse negócio, não? Vocês estão com vergonha de falar? A melhor companheira para o homem é quem? Eu ainda acho que esses homens estão fracos de voz, não é possível. Está com medo de falar, né? A mulher vai chegar e vai dizer, falei, eu te disse. É a melhor companheira, não tem outra para que possa ocupar desse local, tá certo? Observe a forma como Deus constrói as coisas. O homem é fisicamente completo. Ele foi perfeitamente construído, não falta nada para o homem, para a sua existência, para a sua realidade, tá certo? Contudo, ele é relacionalmente incompleto. Ele é relacionalmente incompleto. Desta forma, então, Deus tira do homem para fazer aquela que é a sua igual. Ele é completo fisicamente, mas relacionalmente ele é incompleto. Do homem sai a mulher para complementar o seu relacionamento. Não é uma necessidade física, é uma necessidade relacional. É disso que Deus, então, está fazendo, né? Ele vai colocar isso de forma bem clara. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Meus queridos, isso diz muito sobre a solidão humana. Diz muito sobre a solidão humana. E mostra o quão errado é substituir a companhia humana por animais. Aí nós percebemos o quão a nossa sociedade está totalmente distorcida e longe dos caminhos do Senhor. Porque as pessoas estão preferindo a ter animais do que ter relacionamentos. Isso mostra também o quão nós estamos longe, porque nós estamos preferindo a ter relacionamentos virtuais do que relacionamentos pessoais. Nós chegamos num período da nossa sociedade em que o individualismo tomou conta da gente de tal forma, e o egoísmo se apossou da gente de tal forma, que nós não queremos mais nos envolver com as pessoas. E isso é prejudicial, isso traz solidão. Será que por acaso não é isso que tem gerado então na nossa sociedade a tanta depressão, tanta ansiedade, tantas doenças emocionais têm surgido? Será que não é exatamente porque nós estamos quebrando aquilo para o qual Deus nos fez, para estarmos relacionando com outras pessoas? É algo para a gente poder se pensar. É algo para a gente poder verificar isso, né? Quem atua com medicina sabe que hoje em dia as manifestações de doenças emocionais no físico têm sido cada vez maior. É ou não é, doutor Helder? É incrível como que nós temos adoecido o nosso físico por questão de falta de relacionamento pessoal, de direcionamento pessoal, falta de perdão, falta de envolvimento, falta de engajamento, coisas que nós vamos buscando isolar. E nós estamos preenchendo essa lacuna que Deus criou para ser preenchido pela mulher com outras coisas. O homem tem a tendência, às vezes, de preencher com o trabalho. Se sente mais realizado dentro da empresa ou dentro da instituição que ele está fazendo do que dentro do seu lar. Isso é um problema. Isso é um problema. Tem alguma coisa errada nisso aí. Há um fenômeno que está acontecendo. A nossa irmã, a Maria Brandão, há um fenômeno que está acontecendo no Oriente, principalmente no Japão, em que as pessoas estão deixando de casar para poder serem mais produtivas na empresa. Estão casando com a empresa, casando com as instituições na qual elas vivem. Isso tem sido algo terrível em nosso meio. Irmã Maria Brandão? Bom dia. O pastor falando do relacionamento, só para observar, lá no meu grupo de trabalho do WhatsApp, onde eu trabalho, tem cerca de 120, mais ou menos, servidores.
Quando alguém está fazendo aniversário, aí alguém posta no grupo, todo mundo dá os parabéns, cumprimenta, isso no grupo de WhatsApp. E de repente, no mesmo dia, aquela pessoa passa do lado do outro e o outro não cumprimenta. Cumprimentou no grupo de WhatsApp, mas não cumprimenta pessoalmente, não dá um abraço, não pergunta como está. E isso tem acontecido também no grupo de família. No grupo de família, eu não sei nos outros, mas na família minha, as pessoas só postam coisas boas, coisas legais, foto onde foi almoçar, onde foi passar as férias. Mas para saber como é que está o outro, você nunca sabe como ele está, o que está passando. A pessoa que está do meu lado, eu não sei a vida dele. E assim, ficar vivendo cada vez mais individualista, isolado, e os problemas estão aparecendo. Exatamente. A gente está perdendo esse contato e essa situação. Isso tem sido terrível para as nossas vidas. Napoleão aqui. Bom dia, igreja. Irmãos, é incrível como é interessante a gente estudar o livro de Gênesis, porque é importante para nós, enquanto seres humanos, saber de onde nós viemos para saber para onde nós vamos, né? E é igual o pastor falou, eu quero só confirmar o que ele falou, que o ser humano foi feito para se relacionar um com o outro. Quando Deus fala, e não é bom que o homem esteja só, ele fala não somente no contexto do casamento, não somente no contexto relacional entre homem e mulher, mas no contexto de ser humano. No livro de Eclesiastes, capítulo 4, vai falar que é melhor serem dois do que um. E aí ele descreve uma série de coisas, porque havendo frio, os dois se aquecerão, havendo guerra, os dois serão mais fortes. Na carta de Pedro, a palavra de Deus diz que Cristo nos deixou um exemplo para que nós seguíssemos os seus passos. Jesus sempre se relacionou com as pessoas. E hoje, infelizmente, as pessoas têm perdido isso. E a humanidade se perde quando ela tenta distorcer aquilo que Deus criou. Deus criou o homem para se relacionar com o homem no sentido genérico, o gênero humano. E quando o homem se isola, como tem feito no Japão, na Coreia do Sul, por exemplo, o governo lá está pagando os jovens para sair de casa, porque os jovens querem ficar só em casa agora. E é igual a irmã falou, as redes sociais, a tecnologia tem trabalhado para isolar o homem. E a gente perde aquilo, porque a Bíblia toda foi criada pensando nisso, na parte relacional. Quando você pede humildade para Deus, Deus vai colocar uma pessoa para trabalhar a humildade em você. Quando eu peço para Deus para trabalhar algo que eu estou em falta, Deus vai colocar alguém para que para me ajudar nisso. E as pessoas têm buscado substituir a relação humana por animais, por vícios. Vinhos de Moraes falava que o uísque é o cachorro engarrafado, é o melhor amigo do homem. Então, desde sempre, o homem teve dificuldade com vícios, com uma série de coisas, e a gente se perde nisso. O Bauman, o sociólogo polonês, vai falar da modernidade líquida. As pessoas transformaram as relações em liquidez. As pessoas não querem mais se empenhar, porque relação não é fácil. Quando alguém passa no trabalho com você e fala, bom dia, irmão, tudo bem? A pessoa, não está tudo bem, não. Aí o outro fala, não, mas vai melhorar. E sai. Ninguém quer sentar, olhar no outro, no olho e falar, meu irmão, o que está acontecendo? O que eu posso te ajudar? Eu quero te ouvir. Ninguém faz mais isso. E Deus nos criou para isso, né? Isso deve servir de reflexão para a gente. Amém. Está na sua frente. É verdade. É verdade. E a gente tem que pensar nisso, né? Porque a igreja tem esse papel de criar esse relacionamento, de promover esse relacionamento entre as pessoas. Nós precisamos de ter isso aí. Aí a gente fala assim, o mundo virtual, né, as redes sociais, ela tem uma falsa impressão de aproximar as pessoas, mas na verdade ela distancia as pessoas. Às vezes você tem mais fala e mais contato com quem está do outro lado do mundo do que com a pessoa que está do seu lado. Aí eu te pergunto, isso é amizade? Isso é relacionamento saudável, sadio? Observa como as coisas são. O homem caminhou e Deus fez passar os animais. O homem teve que ter contato visual, teve que sentir o cheiro, né? Teve que ouvir o rugido, o miado, né? O pio de cada um dos animais, e ele teve que dar nome a cada um dos animais. Ele teve que ter uma aproximação daquele animal. E depois de tudo isso, ele falou, eu preciso de alguém do meu lado. Há um contato, gente.
O contato físico, o contato visual, entendeu? O sentido, o cheiro, isso tudo, todos esses sentidos aqui fazem parte da minha necessidade de relacionar. Se alguém não gosta de estar com pessoas, tem um problema nisso. Não é que você vai estar com todo mundo, mas se você não tem prazer de estar com as pessoas, tem alguma coisa errada. Você precisa de pensar nisso. Porque você foi feito para estar com outras pessoas. Tá certo? O homem foi feito para estar ao lado da sua mulher, da sua companheira, de alguém que vai dividir com ele o resto da sua vida. Tá certo? Eu gosto muito deste texto de Provérbios 31, versículos 11 e versículo 12, na qual vai dizer: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Eu creio que esse seja o melhor resumo bíblico do que significa ser a companheira no casamento. O que significa isso à luz daquilo que Gênesis apresenta. Eu creio que esse seja o melhor resumo. A gente sabe que ali no versículo 30, no capítulo 31 de Provérbios, vai falar da mulher virtuosa, né? De uma esposa, de uma mãe, de uma empreendedora, de alguém que está ali envolvido. Ela não é só uma dona de casa. Ela é dona de casa e algo mais, né? Ela é uma pessoa que lidera a sua casa, ela tem serviçais à sua disposição. É alguém que está ali envolvida com todas as coisas. E eu acho interessante porque esse texto aqui, ele vai mostrar que é alguém que tem a confiança do coração do seu companheiro. É alguém com quem ele confia de todo o coração. É alguém que se une com ele para a sua prosperidade emocional, material e espiritual. Alguém que soma com ele. Que está junto, somando nesse contexto. Eu acho que isso aqui é o que melhor resume essas questões, entende? Então a mulher é chamada para ser companheira do homem, para estar junto com o homem. E aí esse companheiro, como diz o nosso irmão Napoleão, não é só em relação ao casamento, mas em relação ao convívio social de um modo geral. Tá? Nós precisamos de pessoas do sexo oposto ao nosso lado para que a gente possa fazer uma complementação. A gente precisa da opinião da mulher e a mulher precisa da opinião do homem para que haja essa complementação. Nós temos isso dentro das nossas casas, com marido e mulher, com irmãos e irmãs, com primos e primas. Né? Nós temos isso na nossa sociedade, na rua onde nós vivemos, temos isso na escola onde nós estudamos. Né? Então há essa interação, papéis distintos, funcionais, direcionais, porém complementares, onde um ou outro estarão complementando o outro. E aqui tem uma grande colocação contra o homossexualismo. Contra o homossexualismo. 2XX e 2YY não vão se complementar. Vai estar faltando alguma coisa. Vai estar faltando alguma coisa. Não tem como. Não tem como. Por mais que a pessoa esteja perdida na sua concepção, na sua essência, ao ponto dele se achar que ele não é aquilo que ele nasceu, né? Não é esse o slogan que é colocado? Então, um homossexual, ele vai dizer: eu nasci homem, eu nasci mulher no corpo de homem. Ele está com uma deficiência de identidade. Ele está com uma crise existencial. Tá certo? Por mais que ele se ache isso, ele não será nunca. A mesma coisa da mulher. Por mais que ela se ache que ela é um homem, ela não vai ser nunca. Ela não foi criada homem. A genética dela diz isso. A biologia dela diz isso. Ok? E o emocional diz isso. Não dá para se complementar. Não dá. É impossível. Mas aí também é uma outra forma distorcida de se ver longe da solidão. Então nós vamos ter pessoas com falta de identidade, buscando encontrar a identidade, buscando encontrar um caminho, um companheiro, de forma errada, porque está diametralmente diferenciado em relação ao Senhor. Um lado completamente contrário daquilo que é a sua criação. Deveria de voltar e buscar isso a partir da onde ele deveria de começar, da onde Deus o colocou. Né? Deus fez o homem com a necessidade de companhia, e a melhor companhia para o homem é a mulher. A mais próxima e íntima companhia do homem é a mulher. Assim como
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um, perfeito em seu cumprimento, em seu relacionamento, ao ponto de não precisar de nada. Deus não precisa de mim e você para Ele firmar a sua existência, porque Ele firma a sua existência em si próprio. Tá certo? Deus não precisa de mim e de você para firmar a sua identidade. Ele firma a sua identidade em si próprio. Ele não precisa de criar o mundo para que Ele firme que Ele é Deus. Ele é Deus porque Ele é em si próprio. E nós, para firmarmos a nossa identidade de humanidade, precisamos de afirmar o papel de masculino e feminino. E precisamos do casamento. Como eu havia dito, né? Viver de forma solteira, ser um eunuco, não se casar, isso é algo extraordinário. Não é o ordinário. O comum, o corriqueiro é que se case. Aí, novamente, eu falo para você que é papai, que é mamãe. Prepare o seu filho para o casamento, prepare a sua filha para o casamento. Ensine para eles a importância disso. Não ensine para os seus filhos as suas decepções. É muito comum a gente ver a orientação por parte da mãe ou por parte do pai, às vezes na frustração do seu relacionamento mal sucedido. E a culpa do relacionamento estar mal sucedido não é de Deus, é sua. Você que é o pecador que está no meio desse negócio aí. Né? Você que fez a coisa errada. Mas você precisa de ensinar aquilo que é correto, aquilo que é certo. Então eu vejo muitas mães ensinando para suas filhas assim: filha, você tem que trabalhar, tem que ser independente, tem que ter sua vida, ter seu mundo financeiro. Você não precisa depender de homem. Porque talvez ela tenha um marido que não atende às necessidades dela enquanto mulher. O que ela está ensinando para a filha? Algo errado. Não é isso que a Bíblia diz. Você precisa de um companheiro, você precisa de alguém do seu lado. Você precisa escolher bem, um homem de Deus, uma pessoa serva fiel do Senhor. Então, precisa de ter um princípio de ensino, tanto do homem quanto da mulher, da necessidade de companhia. Não ensine os seus filhos a viverem de forma egoísta, achando que eles são o centro das atenções e que eles devem de viver para eles mesmos, que o mundo gira em torno deles. É um outro problema que a gente tem. A gente pega o nosso filho e coloca ele dentro de uma bolha e ele é o bonzão de todas as coisas. Né? Você lembra daquele programa Nanny Pops? A Super Nanny? Né? Às vezes eu via aquele programa e ficava assim: gente, não é possível que os pais não estão percebendo que esse menino ou essa menina, essa criança que está ali, ela está muito errada na forma que ela está sendo educada. Não é possível que ele não percebe que a criança está dominando a casa, está mandando nos pais. Mas você percebe que nós estamos tendo isso? Se eu perguntar aos mais velhos aqui, qualquer um dos mais velhos aqui, quando você estava na sua casa, que a sua mãe botava o almoço sobre a mesa, algum dia ela perguntou para você: o que você quer, meu filho? E quando você falava assim: eu não gosto disso, qual é a palavra dela? Tem que comer. O que nós fazemos com os nossos filhos? Você quer o quê? Você, por um acaso, é um restaurante com um garçom servindo e ele está pagando a conta? Para ele escolher o que ele quer? Não, mas eu tenho condição de dar o que ele quer. Tem, mas você está ensinando o quê para ele? A ser egoísta, a pensar só nele, a querer só as coisas dele, a não vivenciar as coisas do mundo. Está errado. Totalmente errado. Ensina ele a comer o que tem na mesa e a ser grato pelo que tem. É importante fazer isso. Qual de nós, quando era criança, poderia chegar no guarda-roupa e falar assim: eu quero vestir essa roupa? Mas nós fazemos isso com os nossos filhos, né? Escolhe o que você quer, meu filho. Está muito errado, irmãos. Sabe por quê? Ele não deveria de ter autoridade para isso. Não é que ele não pode. Não é que você não tenha recurso para dar. Mas você está dando a ele uma autoridade da qual ele não tem direito. Ele está lá para obedecer a você como pai. E quando você tira essa autoridade como pai diante dessa condição, lá na frente ele não respeita nenhuma outra autoridade. Não respeita. Ele não respeita você em casa, por que vai respeitar o outro fora? Não respeita. São princípios que às vezes a gente acha assim: isso é comum, é natural, o mundo é diferente. Não, são princípios que a Bíblia nos aponta com qual nós devemos fazer.
onde a gente deve estar focado nisso aí. Mas isso aí é outro assunto, é quando a gente falar da peregrinação do filho. Aí nós vamos trabalhar diretamente sobre esse assunto, né? Vamos trabalhar diretamente nesse assunto. Mas eu quero que você pense sobre isso. E aí eu quero você, mulher, que pense sobre isso em relação ao seu marido. Que você sente, que você veja, que você converse, que você pense com ele sobre isso. Seu marido está sendo guardião? Seu marido está sendo o protetor da sua casa? Não, cobra dele. Mas saiba que seu marido vai cobrar você para ser a companheira e a auxiliadora necessária. Precisa de chegar a esse ponto de equilíbrio, para que você tenha um relacionamento bom. Tá certo? Então, vai uma dica para as irmãs aí. Tá certo? A gente é meio relaxado, a gente homem é meio relaxado. Com exceção do Fernandinho, que é um cara assim... não, porque assim, você vai na casa do Fernandinho, rapaz, as plantas, os negócios, cuidar dele é uma coisa de outro mundo, né? A gente geralmente passa por cima, né? A gente não vê as coisas. A gente não vê essas questões. Tem uma lâmpada para trocar? Troca não. Chama o marido. Meu filho, função sua. Troca para mim. Você podia trocar? Poderia. Mas a obrigação de cultivar, guardar e proteger é sua. Troque. Agora, se ele falar assim, meu bem, eu estou muito agoniado, muito ocupado, você poderia fazer esse serviço para mim? Aí você vai com todo prazer. E se você pode fazer, faz. Mas se queimou, deixa queimado lá até que ele troque. E mostra a ele o papel dele nessa função. É sério, irmãos. É sério. É importante você colocar essas questões para que você possa definir esses pontos. E você olhe mais, marido, olhe mais para dentro de casa. Eu sou o primeiro a precisar de olhar para dentro de casa, para ver as necessidades. O que a minha casa precisa, que eu preciso de fazer. Por isso que eu falei que o Fernandinho é diferenciado. Porque ele observa essas coisas e ele vê. A gente geralmente não tem essa percepção das coisas. Mas é extremamente importante isso no relacionamento. E outra, se você tem filho pequeno e você age assim, você está ensinando o seu filho o quê? A ser como deveria de ser. Ele vai seguir o seu exemplo. O seu exemplo. Eu fui criado numa família em que minha mãe fazia tudo. De rebocar a parede a trocar o bujão de gás, trocar a torneira, ela fazia tudo. Meu pai, durante um tempo, foi caminhoneiro, passava mais tempo viajando do que coisa, e minha mãe sempre era aquela mulher que se orgulhava de ser a pessoa que fazia tudo na casa. E fazia mesmo. Fazia mesmo. Precisava de fazer lá, ela pegava e fazia. Mas isso era muito ruim para ela. Era cansativo, exaustivo, pesado. Ela se mostrava orgulhosa daquilo ali, mas você percebia que havia uma necessidade na vida dela. Durou muito. Um determinado tempo eles se separaram. Quando meu pai estava dentro de casa, que ele já não estava mais viajando, e ele estava mal acostumado, minha mãe cobrava, e ele falava, mas não era assim. E eu falei, aí que está o erro. Separado. Não deu para viver. Chegou um ponto que eles não tinham mais condições de fazer por conta dessa realidade. Minha mãe educou meu pai errado. Talvez o seu marido é reflexo da sua educação. Da forma como você lida com ele, você está fazendo isso. E talvez o seu marido está replicando no seu casamento aquilo que a sua mãe era, esperando que a sua esposa seja da mesma forma. Quando eu casei com a Adeliane, eu falei assim, não, agora você vai tocar bujão, fazer aquilo. Minha mãe faz tudo, né? A Adeliane, não dou conta disso não. Porque a gente espelha, irmãos. Então procura fazer a questão. A sua função é guardar e proteger. A sua função enquanto esposa é ser companheira e auxiliadora. O primeiro papel da esposa é ser companheira. É ser alguém com quem eu possa contar, que vai estar ali comigo, que vamos juntos somar para o bem da nossa sociedade, começando para o bem da minha casa. Não é alguém que divide comigo, mas é alguém que soma comigo. Isso é extremamente essencial, irmãos, dentro da casa. Isso é extremamente essencial dentro do relacionamento familiar. Que a esposa e o marido entendam o seu papel e se complementem ali. Mas nem sempre é assim, né? Geralmente a gente divide. Geralmente um sobrecarrega um ou sobrecarrega o outro. Ou, às vezes, nós simplesmente nos colocamos como inimigos dentro de casa. Como inimigos dentro de casa.
Então a gente precisa de entender esse papel e essa importância da gente estar junto ali. E aí, meu querido, a melhor ferramenta é o diálogo. Aprender a comunicar. Tem um monte de material bom para você aprender a comunicar aí, escrito por um monte de cristãos, pastores, psicólogos, conselheiros, que ensinam você a comunicação de um com o outro. É extremamente importante você estar atento a esses detalhes e aprender a comunicar. Eu e a Deliene estamos há 33 anos aprendendo a comunicar. De vez em quando a gente aprende uma coisinha nova. Porque não é fácil. Mas é um negócio essencial para as nossas vidas. Observe o versículo. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ele lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Mulheres, seu marido tem um coração confiante em ti. Maridos, você confia na sua esposa. Mulheres, o seu marido lhe faz o bem todos os dias da sua vida. Importante a gente entender essa questão do companheirismo. Nós vamos parar por aqui. Na semana que vem é a EBF, a gente não vai ter. Na outra semana seguinte a gente volta. E aí nós vamos falar sobre o papel da auxiliadora, tá certo? Estamos falando sobre a companheira. Mas antes da gente encerrar, eu queria saber se alguém tem algum comentário, alguma pergunta que queira fazer. Tá? Ronaldo. Ô, Paulo, traz o microfone para o Ronaldo aqui, por favor. Oi? 5 segundos. Ah, tá. Pastor, duas questões. Queria que o senhor falasse, às vezes a gente vê um casal que a gente percebe claramente que a mulher tem mais liderança que o homem, né? O homem fica mais na dele, acomodado, e às vezes até na questão espiritual a gente percebe que a mulher ela é mais piedosa, ela é quem, de fato, quem lidera, né, aquele casal, né? Tanto dentro de casa e às vezes a gente percebe até nas questões espirituais, né? Queria que o senhor falasse sobre essa questão, né? E também assim sobre essa questão de papéis, né? A gente sabe que a sociedade mudou e acho que ninguém de 40 para baixo não queira que sua mulher trabalhe, por exemplo, né? E nesse sentido, apesar de eu entender que a mulher saiba lidar melhor com a questão do lar, com a criação de filhos, eu acho que se os dois têm a mesma carga horária de trabalho e tal, eu acho justo o trabalho dentro de casa ser dividido também, né? Não sei o que o senhor pensa disso, mas se os dois têm a mesma carga, apesar de terem papéis diferenciados, né? Se hoje é assim, a nossa sociedade é assim, dentro da igreja é assim, então eu acho justo também dentro do lar essa tarefa ser dividida. Queria saber o que o senhor pensa disso, desses dois pontos, né? Tá. Você está falando de um marido banana, né? Isso. A gente sabe que às vezes gosta de usar essa expressão, não, mas é um banana. Às vezes até naturalmente. Às vezes a gente sabe que tem pessoas que são líderes naturalmente. Você chega numa rodinha, aquela pessoa é quem. Existem duas coisas que é importante entender. Existe aquela pessoa que é mais retraída, que é mais tímida, mas existe aquela pessoa que abriu mão da liderança. Então, no contexto de liderança, é preciso entender que a falha, quando o homem faz isso, ele está falhando. Ele está sendo um banana. Desculpa a expressão, mas ele está sendo um banana. Se ele deixou, e ele está sendo covarde. Porque ele está deixando para a mulher algo com a qual ela não tem estrutura criacional para isso. Ela não foi feita para isso. O emocional dela, a estrutura física dela, tudo que isso impede ela de estar à frente disso. E quando o marido faz isso, ele é um covarde.
Ele está usando a chamada síndrome de Adão. Né? A síndrome de Adão é quando a gente olha para o texto lá de Gênesis e a gente pergunta onde é que estava Adão quando Eva estava conversando com a serpente. Ou seja, ele se acovarda e deixa a mulher na linha de frente. Tá certo? Então, isso é uma covardia. Pode ser um monte de coisa, desde a sua criação, mas é uma covardia. Ele não foi feito para isso. Então é preciso entender. Agora, o que é essa liderança? Quando nós falamos sobre o homem, nós falamos que essa liderança é ser a imagem de Cristo. E é importante a gente entender esse ser a imagem de Cristo, que é aquele que se doa, aquele que morre mesmo, né? Aquele que perdoa, aquele que corre atrás, aquele que faz tudo, porque é a obrigação dele sustentar o amor dentro da casa. E nós somos péssimos nisso. Né? Geralmente, quando a gente tem uma crise, é a mulher que chega e fala: você não me ama mais. Vamos discutir o nosso relacionamento, porque nosso amor está meio frio. E você fala: e é? Eu nem percebi. Tamanha a nossa preocupação com a nossa companheira. Então, é uma falha nossa. A gente tem que admitir que a gente precisa de entender essa questão. Nós temos a obrigação primária de cultivar o amor no nosso relacionamento. Cabe ao homem fazer isso. Então, é covardia do homem quando o homem não faz isso. Tá certo? Covardia no sentido assim, de ser maldoso. Não covardia no sentido de se recuar com medo, mas de ser maldoso. É maldade. Tá? Então, quando o homem resolve ser omisso na sua casa, ele está sendo covarde. Ele está sendo maldoso com a sua mulher, porque ele está colocando sobre ela um peso qual ela não foi feita. Mas ela é difícil de se lidar. O problema seu casou com ela. Devia ter olhado isso no casado. Casou, assuma a responsabilidade de seja homem dentro da sua casa. Tá certo? Aí é onde entra o conceito que eu falo sobre a questão de casamento entre homem e mulheres, conjugo desigual. Porque se ela é uma pessoa crente, à luz da palavra de Deus, ela vai mudar. Não por conta de você, mas porque ela quer espelhar Cristo no casamento dela. Então não é você que vai mudar do seu jeito. É buscar conselho e orientação à luz das Escrituras para fazer essa mudança. A primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Com esse segundo ponto, nós vamos tratar disso quando nós falamos de auxiliadora. Porque existe uma coisa também que a gente precisa de entender, irmãos. Nenhum casamento é igual ao outro. Nenhum casamento é igual ao outro. Não existe um casamento igual ao meu da Deliane. Perfeito igual ao nosso, não tem. Com os defeitos que nós temos, também não tem. Somos únicos no universo. Tá certo? Somos únicos. E aí, não adianta você olhar para o meu casamento e falar assim: eu quero ser igual o Robson e a Deliane. Não vai dar certo nunca. Você precisa descobrir isso à luz das Escrituras. Há decisões que o casal vai tomar e não vai influenciar na questão de ser liderança ou não. Mas ele vai tomar conforme a capacitação e a realidade de cada um. Né? Eu conheço casal, por exemplo, que o marido entrega todo o salário na mão da esposa para que ela possa fazer o pagamento das contas. E ela dá um tiquinho para ele para pagar as coisas dele. Por quê? Porque ele é péssimo administrador financeiro e ela é excelente. Então ele entendeu que a melhor pessoa para cuidar do dinheiro na casa dele era a mulher. E ele fala, ele deixou de ser líder por conta disso? Não, ele tomou uma decisão sábia para o bem da família. Porque senão eles estavam na falência. Mas eu já conheço o contrário. Conheço um casal que o homem falou assim: eu vou deixar com você aqui para você poder cuidar, porque eu não estou tendo muito tempo para fazer isso. E com 2 meses eles foram à falência, porque ela não sabia cuidar. Me devolve para cá, que é eu que tenho que cuidar disso aqui. É uma realidade de casal. Entende? Então essa é a grande questão. Os dois trabalham, têm turnos iguais, têm jornadas iguais, precisam... Eu não acho nada de errado em fazer uma escala de trabalho e juntos trabalharem essa realidade, dentro da casa. Não acho dificuldade em relação a isso. Não vejo problema em relação a isso. Mas é a realidade de cada um. Como é que você se relaciona com isso? Como é que você vê com isso? A outra questão, beleza, os dois trabalham e resolvem fazer. Tá certo? Mas esse homem foi educado a fazer isso? Ele aprendeu a fazer isso? Ele sabe fazer? Às vezes ele não sabe, às vezes não foi ensinado sobre isso. Então são coisas que a gente precisa de ter. Isso a gente vai discutir quando a gente falar sobre o papel de auxiliadora. Né? Aí a gente vai entender como é que é esse auxiliar dentro da casa. Então, sem ser essa semana que vem, na outra, a gente volta para falar sobre esse tema de auxiliadora. Mas é bom a gente perceber a necessidade de companheira. Isso é a parte mais importante para a gente.